hoje nós vamos falar sobre inovações no setor público. Eu sou Gabriela Colodetti, jornalista do CB Brains, estúdio de conteúdo do Correio Brasiliense, e hoje na nossa casa recebo convidados especiais que vocês já estão familiarizados. Então aqui comigo tenho Alessandro Queiroz, CEO do grupo SOS Docs. Tudo bom, Alessandro? Mais uma vez na nossa casa, bem-vindo novamente, que bom que você voltou. Gustavo Sanches, diretor de operações da Go Ledger. Tudo bom, Gustavo? Bem-vindo, primeira vez aqui, né? Primeira vez aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Imagina, tomara que volte várias vezes, né? Claro. Pra gente poder continuar nossas conversas. E também Gilberto Lima, presidente do Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social, que também é da nossa casa, não é? Tenho essa honra. Que bom. Bom te rever, Gabi. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação de todos. Tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo, muito interessante. E eu não vou fazer rodeios. Já quero saber por que o setor público possui uma crescente necessidade de inovação. Bom, vamos lá. Você olhou para mim, eu acho que eu vou começar por aqui, né? Eu acredito que com o advento hoje das tecnologias que estão surgindo, né? E da possibilidade esse mundo hoje de startup, de sempre buscando eficiência, né? Principalmente eficiência, a experiência do próprio cidadão, do usuário, né? Tudo que o mundo está vivendo hoje, a gente precisa, o setor público ele precisa voltar e olhar para a inovação justamente para poder acelerar as entregas, acelerar o que o governo aí tem de obrigação junto da população. Então, quando a gente fala um pouco de inovação, é fomentar, eu acredito que é fomentar as startups, fomentar até o que as grandes empresas possuem, mas sempre buscando quebrar alguns paradigmas, né, dentro da sociedade, dentro das normas do governo, buscando sempre buscar métodos que sejam mais eficientes dentro da gestão. E aí a gente fala de tudo, fala da saúde, fala da segurança, fala de mobilidade. Então, quando a gente fala de inovação, eu vejo que isso é muito amplo e isso faz parte aí do que o governo tem por obrigação apoiar, né? O mercado privado ele caminha muito bem, mas o governo ele tem por obrigação apoiar, acredito, essas iniciativas e deixar isso mais transparente para o dia a dia do próprio empresário que está querendo inovar, né? Então acho que faz um pouco do que eu vejo. E quais as políticas e estratégias adotadas pelos governos para promover a inovação na gestão pública? Como é que vocês enxergam isso? O governo faz um esforço tremendo, né? Você tem, por exemplo, uma rede dedicada ao tema da inteligência artificial pela Embrapi, a política industrial atual do Brasil, coordenada inclusive pelo vice-presidente da República, é uma política industrial de neoindustrialização brasileira que olha para os aspectos da inovação da tecnologia com os temas chamados portadores de futuro, né? Quando você fala que um setor farmacêutico, o farmoquímico, ele tem bilhões de dólares de déficit da balança comercial e é possível, aplicando determinadas automações lá no setor industrial farmoquímico, que isola mais fácil, mais rápido uma proteína, usar nanotecnologia, usar inteligência artificial para poder ter uma autonomia, uma velocidade maior de atendimento no mercado brasileiro. Esse segmento, você está reduzindo o custo do Brasil de ter que importar, né? E o déficit que você tem de balança todo ano. Significa mais dinheiro no caixa para atender a população. Não é possível para um país competitivo do tamanho do Brasil, que tende a voltar a ser a sexta economia do mundo, né? Está a caminho disso, abandonar a prioridade do ponto de vista de política pública. No entanto, a gente, ao longo dessa conversa aqui, vai perceber que tem muitos obstáculos ainda para que isso aconteça, tá? Então, o governo ele tem se esforçado muito, o Ministério da Ciência e Tecnologia, particularmente nesse momento, está fazendo uma conferência de ciência e tecnologia nacional com diversas etapas regionais. Eu, pelo Instituto Iluminante, mais 8 entidades, somos 9, estamos constituindo o grupo de fortalecimento da IDF, a GeForte, contribuímos com a etapa distrital agora, com ideias que podem levar o país a um patamar, em junho isso estará pronto, a um patamar de política pública de TI e Telecom à altura da velocidade, muito bem colocada pelo Alessandro, das mudanças. O governo normalmente tem que correr muito atrás
para dar conta de acompanhar o que já é realidade lá na ponta. Sem política pública, ele não vai conseguir fazer isso. Mas nós vamos falar também para depois que não adianta ter política pública que freia, que regula a tal ponto que iniba a inovação. Eu queria aproveitar o gancho do Gilberto para até puxar um pouco do que o Alessandro falou, sobre as políticas públicas são extremamente importantes, mas antes mesmo da política é a questão da conscientização pública, sobretudo do governo. E aí sobre aquela primeira pergunta, né? Por que é necessário inovar? Não tem nada mais ineficiente do que fazer algo eficiente que não precisa ser feito, né? Peter Drucker falou alguma coisa nesse sentido. Você fazer de forma eficiente algo que não precisa ser feito é a coisa mais ineficiente que existe. E aí, por isso, a necessidade da gente estar sempre inovando, sobretudo no governo. Muitas vezes é necessário... Quem nunca se deparou aqui por um formulário que você tem que preencher com um monte de dados, cujos dados são fornecidos pelo órgão para o qual você está fazendo aquele requerimento? Não faz o menor sentido. Então, muitas vezes a inovação ela passa pela conscientização de que você precisa rever os seus processos a todo momento para saber se eles têm sentido, como bem colocou o Alessandro. A inovação ela está aí vindo, ela está nos atropelando. E eu acho que nesse aspecto o governo, pelo menos federal, ele já vem numa atuada já de alguns anos, né? O Estado brasileiro já vem numa atuada de alguns anos de inovação, implementando novos modelos. E aí, junto com a política, eu acho que essa parte de conscientização, sobretudo dos nossa força de trabalho dentro do governo, de identificar não só a criação de políticas, mas a conscientização de que é preciso estar revisando a todo momento os processos que nós fazemos para ver se eles ainda fazem sentido. Quem nunca se deparou com você chegar num órgão que emite determinado documento e o próprio órgão pedir para que você tire uma cópia do documento que ele emitiu para você fazer um requerimento? Não tem o menor sentido. Ele emitiu o documento para você, por que ele está pedindo uma cópia sua do documento que ele emitiu? Então, essa conscientização, acho que junto com as políticas, algumas delas que o Gilberto citou, assim, é que realmente vão conseguir trazer. Só a política em si, eu acho que ela não é suficiente, ela precisa realmente da conscientização. E isso, na minha opinião, isso vem sendo feito, é uma crescente hoje dentro do Estado brasileiro. Na verdade é o que faz sentido, né? Porque todos os setores vão evoluir, consequentemente por conta da tecnologia, por conta dos avanços, né, dos processos normais, né, do ser humano. No governo tem que ser também isso, especialmente no governo que tem que estar dialogando com as necessidades da sociedade. Então, é o que mais faz sentido nesse Isso que você falou, contexto. isso é uma coisa simples, né? Você vai hoje num hotel, por exemplo, todo mundo pega uma folhinha, um formulário, e você tem que preencher ali qual é o seu nome e tudo mais, aquilo, nome, endereço, o que você está fazendo lá, e depois eu imagino que aquele documento vai lá para a Embratur e tudo mais, né? Então ali todo lugar que você vai é o mesmo tipo de formulário. Então, como é que é o tratamento disso, o porquê disso? Assim, ainda tem tanto caminho para evitar esse tipo de coisa. Eu conheço algumas iniciativas do pessoal do Ministério do GovBR, né, e eles têm uma série de... Muito premiado, inclusive internacionalmente, né? O pessoal fez e faz um trabalho fantástico, né? Sem dúvida. E aí um deles falava sobre isso, sobre esse formulário aí que quando você entra em um hotel. Isso é um formulário, né? Você vê hoje o documento o documento do SUS das vacinas, né? As identidades que você identidade podia tirar digital, 27 RG no Brasil. Hoje com blockchain você está conseguindo filtrar isso e ter uma identidade digital única, né? Então eu vejo assim, eu tenho visto a União buscando isso, o federal, Sim. né? Os estados também estão começando a se movimentar, né? Com várias iniciativas aí de tudo mais. Mas é isso, eu acho que revisitar tudo que a gente faz hoje, o formato que a gente faz hoje, eu acho que é a grande sacada. Observar como é feito hoje e como é que pode melhorar, como otimizar. Desculpe o destaque da política, porque é da nossa natureza aqui a gente positivar o direito o tempo todo, né? As políticas, elas são, sem dúvida nenhuma, elas são necessárias, mas muitas vezes elas são complementares, precisa ser dado um passo antes. Às vezes você não precisa esperar uma política acontecer
para que determinados movimentos aconteçam. Você citou muito bem, né, Alessandro? O Brasil foi eleito o segundo melhor governo digital do mundo, né? Então, você vê que nós temos um potencial fantástico aqui. Vou dar um exemplo, gosto de dar exemplos, né? Eu acho que fica mais fácil. Você precisa de uma política para dizer que. Esse dia eu assinei um formulário onde a lei determina que eu expressasse a ciência de 3 situações lá, que eu tinha que expressar. Antigamente eu tinha que fazer 3 cartas expressando a minha ciência. Hoje o formulário veio só com um chequezinho. Estou de acordo, não estou de acordo. Então, é exatamente aquilo ali. Você vê que não precisa ter uma política. É uma otimização do processo. Mas é uma forma de inovar, né? É uma uma inovação plena. Que a pessoa não utilizou tecnologia para isso, mas é uma inovação. É uma inovação. Metodológica, De 3 formulários, processual. não é uma forma de inovar. A inovação ela não está 100%, nem toda inovação está ligada à tecnologia, né? Perfeito. Coisas simples que você faz já otimizam ali o tempo. Sim. Mas é isso. E são sutilezas, né, no dia a dia. Porque, por exemplo, tem um casal de amigos que vão se casar por agora. E aí tem uma documentação que você tem que levantar. Aí eu não vou saber dizer os pormenores. Mas aí a documentação que, enfim, o noivo tinha que levantar, minha amiga falou, no aplicativo do governo, ele levantou tudo que ele precisava. Ele não precisou sair de casa, ele não precisou fazer nada. Ele entrou no aplicativo, ele pegou tudo que ele precisava e lá já estava pronto. E, assim, eu não precisei ir atrás, minha amiga falando, né? Eu não precisei ir atrás, então ficou muito mais fácil. Então, no dia a dia, a gente acaba não percebendo, mas as coisas estão mudando, estão evoluindo, isso é muito legal. A nova geração de agora tem uma outra visão das coisas, né? Sim. Do que acontecia antes, né? Então, enfim, mas é por aí mesmo. Existem alguns países onde o Ministério de Transformação Digital é um dos ministérios mais importantes. O Brasil tem isso ainda muito pulverizado, esse é um risco. Você tem algumas áreas do governo que centraliza, por exemplo, o GovBR, que é bem interessante, está muito vinculado ao planejamento, sobretudo, né? E cada secretaria ou cada ministério acaba por ter alguma política de transformação digital. Uma sugestão coerente que eu acho que o setor pode trazer e contribuir é que isso tenha uma certa centralidade. Vamos pegar, por exemplo, o tema de privacidade de dados. O Brasil tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E foi criado uma autarquia específica para cuidar do tema de proteção de dados, porque ele é transversal. Né? Pode chegar a 50 milhões de multa para um estabelecimento, de um bar, de um restaurante, de uma padaria, se não observar a privacidade de dados. Né? Você tem lá 5 dimensões diferentes cobertas pela LGPD dentro desse novo nível de rigor, né, de exigência. Mas você tem uma autoridade que centraliza aquilo. Os temas, mas a NPD deveria estar, de alguma maneira, vinculada ou participando de um Ministério de Transformação Digital para entender o quanto isso é sério. O mundo mudou em novembro de 2022. É outro planeta depois de um tal de ChatGPT. Até então, se você entender que, do ponto de vista antropológico, é a primeira vez na história da humanidade que aquilo que nos diferencia de toda a natureza, que é a linguagem natural, foi emulada e algo começou a poder se comportar, corrigir, aperfeiçoar, melhorar esse diferencial humano, que é falar, que é o que estamos fazendo aqui, que é comunicar, que é escrever até então. Segunda-feira agora, um novo passo nessa mudança da humanidade, que é a versão do ChatGPT 4O, de Omni, quer dizer tudo, que é essa mesma inteligência artificial agora, emulando a linguagem, ela que eu já achava primitiva, tem que escrever. ChatGPT, compare para mim, me dê um resumo. Por que eu não converso com isso? Agora pode conversar. De segunda-feira para cá, o ChatGPT 4 entrou não só em texto, num nível muito... Primeiro, o ChatGPT tinha 250 bilhões de parâmetros de machine learning, de aprendizado de máquina. Depois ele pulou para 1 trilhão e 200 bilhões. O 4 eu já não sei nem fazer a conta mais. Né? E agora ele está falando, está conversando, ele está traduzindo uma conversa em diferentes idiomas, em tempo real. Ele está reconhecendo objetos em ambientes e traduzindo e orientando e sugerindo coisas. Né? Não dá, eu estou trazendo esse exemplo, né, na mesma linha do Gustavo Sanches aqui, porque fica mais fácil de entender. Né? Não é possível que os governos não olhem para o tamanho do impacto disruptivo que isso representa. Então não é criar mais um ministério, enxuga aí 2 ou 13, mas tem que ter um grau de prioridade. De novo, para que o regulatório que saiu da Câmara, foi para o Senado e está tentando agora, em novembro, durante o G20, ser aprovado, não saia uma coxa de retalho que mais engesse
e venha punir, né, a usabilidade de algo que é incontrolável, que vai ser o uso da IA, aí esse exemplo do GPT-4 e tantos outros, né? E ao invés de potencializar as nossas capacidades, né? Então eu acho que o país precisa agora, com muita seriedade, vocês falaram que alguns estados e municípios eu acho que estão muito atrasados, né? Você tem ilhas de sucesso, de exemplos, mas a exemplo do GovBR, tão bem premiado, né, como você disse, isso precisa ser uma política nacional. Fala do PAC. O PAC todo mundo só vê obra, né? Tem que ter o PAC digital. Precisamos partir para um nível muito mais expressivo e exponencial, acompanhando a tendência. Pelo menos é a minha visão. É uma urgência, né? Cada vez mais isso vai estar presente, então não tem para onde fugir. Essa é a realidade. Irrefreável. Se deixar o pessoal que legisla, né, cuidar um pouco disso, a tendência é travar Exato. e bloquear e atrapalhar. Não vai poder nada. Essa é a verdade. Não vai poder Não nada. vai poder nada. Em nome da proteção do cidadão. Vai começar A bloquear intenção é boa, É, mas você cria um nível de engessamento impraticável. Tem uma frase que está sendo muito utilizada em tudo que é evento que fala de tecnologia, que a inteligência artificial, AutoML, Machine Learning, esses chats, ela não substituirá o profissional, mas o profissional que não souber será substituído por aquele que sabe. E isso Souber usar, né? Não souber aplicar, né? Aquele que não souber usar será substituído por quem sabe. Isso é muito relevante, porque aí você não está concorrendo mais, e a gente viu na pandemia, você não concorre mais com brasileiros, você concorre hoje com o mundo todo. Então, faz parte da segurança, e eu concordo plenamente com o que o Gilberto falou, faz parte da segurança de um país, da continuidade do país, do crescimento do país, da proteção ao PIB de um país, que você prepare a população para usufruir dessas ferramentas, aprender porque outros usufruirão e provavelmente virão de fora. Isso que for é verdade, porque uma atividade que uma pessoa faria em 5 horas de trabalho, não quer dizer que ela vai ser substituída 100%, mas com a IA, ela otimiza e faz em 1 hora. Sem dúvida. Faz em 40 minutos. 40 minutos. E aí você vai fazer como? Como é que um país vai andar 5 vezes, 6 vezes mais lento do que um outro país numa disputa de produtividade e entrega? Não tem como. E há um ingrediente complicador aí do ponto de vista da nossa troca aqui, Gabi, que é o seguinte: você tem ao mesmo tempo uma série de outras tecnologias que não IA, que estão lá, por exemplo, o Prêmio Nobel 2020 foi a edição do DNA, né? A tesoura genética. Então o sujeito nasceu com um defeito ali no DNA, nunca conseguiu sair de uma cama há 40 anos. Recorta aquela parte defeituosa do DNA, pega o código correto, cola, chama tesoura genética por isso. E o sujeito tem uma chance de ter locomoção, ou a córnea, poder voltar a ver, ou voltar a ouvir, e etc e tal. Isso é uma revolucionária. Você olha para a corrida espacial, é uma doideira. O lado oculto da Lua, agora não foi mais uma sonda. Os chineses acabaram de mandar mesmo, né, um rover, né, para achar Hélio 3 para o jogo chamado Fusão Nuclear na Área de Energia. Vou parar por aqui porque eu diria mais umas 15, mais ou menos, só para dar uma ideia de que é tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente não tiver capacidade de roadmap, perceber futuro, capacidade estratégica, o que você está dizendo, Alessandra, vai ser realmente muito sério. Nós estamos falando de um tema de competitividade. Se a gente olha para a chamada bioeconomia, é uma grande esperança brasileira, que não vai ter país no mundo melhor que a gente para isso. Mas será que os 2 bilhões de euros que os europeus colocaram lá no Piauí agora, para o hidrogênio verde, é algo que possa dizer, puxa, olha como nós vamos liderar esse setor. Nós temos potencial de ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde do mundo, com a nova energia. Porém, nós estamos mandando isso liquefeito, que vai ser gaseificado para o europeu usar como energia. Por que eu não estou mandando aço siderúrgico, aço verde, no lugar de mandar commodity? O risco do nosso modelo mental é ser um eterno país de commodity. Isso que seria um diferencial tecnológico na bioeconomia, corre o risco de nos colocar de novo numa mentalidade de commodity. E isso eu acho que a gente tem que estar atento. Por isso, a ideia de uma visão estratégica de futuro. E é muito complexo, né? Não é uma coisa fácil para ser implementada. Até, assim, a pergunta, né, que a gente fez sobre as políticas e estratégias, olha o desdobramento que veio na mesa, né? Então, então a gente vê como que o assunto ele é complexo, ele precisa de uma análise mais minuciosa, né? Sim. Mas assim, vamos seguindo que a gente tem muito papo ainda para hoje. Agora uma coisa mais técnica que eu quero que vocês expliquem para quem está nos assistindo. O que são as GovTechs e por que elas são importantes para o setor público?
Bom, vamos lá. Vou iniciar o bate-papo aqui. As GovTechs são empresas que têm o core delas voltado para resolver algum problema do governo, específico de governo, né? Então, uma GovTech hoje, ela olha muito para a relação cidadão-governo. Eu vejo bastante nesse sentido. São empresas que têm isso no core delas. Então, existem várias empresas hoje, inclusive empresas multinacionais, empresas grandes, que elas querem muitas vezes participar desse ecossistema de governo, e então ela cria ali alguns spin-offs com essa característica mais de GovTech. Então a GovTech, ela no privado, você tem mais um pouco de liberdade para construir as coisas, né? Para poder inovar, para poder crescer, para poder. As GovTechs, elas ficam presas muito a regulamentação, a legislação. Então, e aí o que é que elas vivem, né? Elas vivem de tentar inovar, sempre buscando meios que a legislação permite. Aí tem órgãos de controle que olham para isso, tem uma série de situações. Então, eu acredito que as GovTechs, elas estão. É um nome novo, né? Mas para caracterizar um conjunto de empresas que já vinham trabalhando com esse tema. E aí é bem legal, quando a gente olha para. A gente vê, falando um pouco do mercado privado, quando você olha para São Paulo, olha para o Rio, olha para grandes centros, né? As empresas, elas nascem lá com aquela característica mesmo de privado. Porque as grandes empresas estão lá, né? As matrizes, né? Quem decide no Brasil inteiro. Em grandes polos, né? Muito em Santa Catarina tem muita coisa. Mas quando a gente olha aqui para a realidade que eu vejo de Brasília, justamente porque aqui é onde muita coisa se decide no Brasil inteiro, aí acho que esse desenho aí de GovTech, ele digamos, dá um pouco mais ali de destaque. É um pouco do que eu percebo, sabe? Acho que complementando o que o Luciano falou, colocou muito bem, os grandes diferenciais é porque uma GovTech, ela acaba se especializando nas vicissitudes do governo, né? A questão da normatização, da normalização de determinadas coisas. No mercado privado, e lá no Goleiro a gente atua mercado privado e governo, a atuação é completamente distinta. O mercado privado é muito mais dinâmico, muito mais objetivo, muito mais pragmático, exige que seja isso. E no governo, você, em decorrência das leis, das normas, ele precisa atender determinados regulamentos que, para muitas empresas, são muito distantes da realidade. Uma GovTech que acaba se especializando nisso, compreende esse mercado e acaba atuando de forma que aquela solução dela possa se encaixar dentro daquele mar de regulamentação que é necessário, algumas nem tanto, né, Gilberto, mas a maior parte é necessária, e ela acaba sendo importante, inclusive, para dar o diálogo com o governo. E aí, o Gilberto é craque nisso, está em tudo que é evento de inovação aí, mas é impressionante a distância entre algumas startups e o governo. E é natural, porque o meio em onde que eles estão inseridos são completamente distintos. A startup, em regra, é extremamente célere, dinâmica, disruptiva, buscando quebra de paradigmas, e enquanto o governo, ele é procedimental, é normativo, é regulamentado. Então são diálogos muito distintos, e eu acho que esse é o grande diferencial da GovTech, ela se especializar nesse diálogo com o governo. E aí olha como é que é outro nicho, né? Eu tive num evento que teve no Rio de Janeiro, no Web Summit, né? Eram 8 pavilhões de empresas, uma loucura aquilo. Gente do mundo todo, o Brasil inteiro. 31 mil pessoas só no primeiro dia. Só no primeiro dia. Vocês estão se referindo à edição do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Okay. Uma loucura aquilo. Agora que teve, deve atual, ter 30 dias. Uma loucura aquilo. E se você olhar, assim, eu não encontrei nada tão forte com o tema GovTech. Assim, sabe, direcionado. Sei lá, dezenas, centenas de startups. Tinham empresas maiores com grandes polos, tinha stands de empresas menores, várias, assim, onde a pessoa tinha um computador e uma placa, só que dezenas de startups desse tipo. Acho que, sei lá, eu chutaria aqui 90% são empresas que nesse evento que olham para o privado, mercado privado. Né? E uma coisa muito legal que tinha lá,
eram rodadas de investimento. Então, tinha pessoas assim, tinha bancas de avaliação espalhadas em mesas de restaurante, uma loucura aquilo, muito dinheiro. No estilo startup. No estilo startup. Muito dinheiro. Você percebia que tinha muita gente querendo investir em startup, né, lá, mas não tinha tantas startups assim voltadas para governo. Existe dentro desse conceito, então, para ficar bem definido, né, GovTechs, em geral, não apenas, são empresas startups que possuem soluções direcionadas ao problema do poder público, da política pública, da necessidade do serviço público ao cidadão, correto? Dentro desse aspecto, você tem, como tem para o setor privado, com muito mais predominância, né, bem colocado aí por ti, você tem edtechs, que são startups de educação, você tem fintechs, que são startups da área do setor financeiro, sociotechs, que são finalidades na área social, e daí por diante. Sempre com esse techzinho aí, né, no final. Qualquer uma dessas pode vir a se tornar uma startup focada na sua solução. Se é de educação, é de tech, e ela, se vai vender para o governo, ela é uma solução de GovTech, correto? E não apenas as startups, existem empresas não startup também que possuem soluções, mas como você bem colocou, às vezes se torna mais fácil esse diálogo, essa análise, né, de relacionamento pela via desse caminho de uma startup. Ou ele compra uma startup, é o que ocorre, né, ou ele parte para fazer um spin-off, que é a criação de uma empresa pequena de dentro de uma empresa já consolidada e posiciona ela para aquele tipo de solução. O tema macro disso é Open Innovation. E como é que surge o mercado de startup no mundo? Pela necessidade dessa agilidade, pela necessidade dessa dinâmica, que é essa garotada que é nativo digital, né, Gabi? Né, que já nasce antenada, né? Os menininhos estão saindo do ventre da mãe já digitando. Assim. Fazer uma brincadeira com você. Necessidade ou audácia. É tudo junto e misturado. Quer dizer, você pega a geração Z, a emissão de carteira de motorista, são uma mera curiosidade aqui, né? No mundo caiu quase 30%. Não, mas não tem interesse em dirigir, não tem interesse em ter carro. É uma mentalidade, não é de ter. Graças a Deus, eu acho que isso aí vai ser bom demais no futuro. É de acessar. Eu não preciso de uma furadeira. É metal, prego, parafuso, tinta, não sei o que, não. Eu preciso do furo na parede. Eu não preciso do patinete. Eu acesso um patinete e uso. Essa diferença que eu acho que ali na frente, que está provocando toda essa pressão e que ali na frente vai precisar ser atendida, que é a mudança do conceito. A humanidade teve uma grande mudança de conceito com o advento da tecnologia. No caso das GovTechs, particularmente, existe um marco regulatório das startups. O que diz ele? Ele cria um conjunto de facilidades para o contratante público, diferente da 8666, que é a lei de licitações. Obrigado, bem, tem que me atualizar aí, é verdade. Na verdade, a gente a vida inteira falou 8666. É verdade. Obrigado, me salvou aí. Meu chat GPT, aquilo lá. Né? Porque diz lá uma série de exigências para a compra pública. Agora, a compra pública de inovação, ela, graças a Deus, foi com muito custo que se tem hoje um regulatório que facilita isso. Aonde se esbarra? Qual o problema? Para que mais soluções de GovTech pudessem dinamizar o Estado e a cidadania digital da população brasileira. Que o servidor público, e eu não os culpo de alguma maneira, tem muito medo de assinar uma contratação com tanta flexibilidade, embora já esteja embasado em lei para isso, porque se o Tribunal de Contas daquele Estado ou do âmbito federal, o Tribunal de Contas entender que ali não foram observadas algumas questões da burocracia tradicional, da 14.000 não sei o quê, ele responde no CPF dele. Então nós estamos precisando da segurança jurídica para o gestor público poder contratar um marco regulatório. Foi uma grande conquista, né, do Parlamento brasileiro, que é a contratação das startups, para que esteja muito mais disponível soluções eficientes, é claro, né, dessa dinâmica, né, de implementação, dessa velocidade, dessa audácia, né,
respondendo à necessidade que a sociedade brasileira tem. Isso é GovTech, o tema nasce no mundo do Open Innovation com as empresas privadas, mas os entes públicos também estão criando esse conceito de Open Innovation, quer por esse caminho, ou contratando consultorias que vão permitir facilitar uma cultura de inovação dentro das repartições públicas. Isso também está acontecendo. Gilberto, e você tem visto algumas contratações nesse sentido? Algumas contratações utilizando essa O próprio Tribunal de Contas da União. O TCU, Ele próprio já saiu para dar o exemplo. para dar um exemplo. Então, quando você chama o termo que eu adoro, que é consciência ou conscientização, né, precisa partir de algum lugar. Nós temos que parabenizar. Agora, ainda não conseguiu sensibilizar a quem ele audita. Esse chama CPSI. Isso, esse é o termo. Como muito bem colocado, o Gilberto veio com o marco legal das startups, que é um contrato público de solução inovadora. O TCU está com o edital em aberto, inclusive estamos concorrendo, junto com um parceiro, com a AEX. E ele quebra esse paradigma de ser tudo muito by the book, como a 14133, 86666 fazia, e você tinha que especificar a solução. Hoje você especifica o problema e busca soluções que atendam aquele problema. É quase uma técnica de preço antigamente, né, que era maravilhosa e por uma série de motivos deixou de ser utilizado, você colocou muito bem. Virou um medo você fazer uma técnica de preço, porque toda hora se questionava os critérios utilizados, mas é um modelo, então já está acontecendo. A Goler teve a oportunidade de ganhar dois desafios da Petrobras. Petrobras tem dezenas de exemplos de contratação desse tipo. É um case de sucesso legal no país hoje. Vocês ganharam duas frentes. Dois dos diversos desafios lá. Ganhamos dois, foram vários, né? Foram vários. Então, é onde, quando o órgão público tem a oportunidade de trazer um desafio. Olha, eu tenho um problema, preciso resolver esse problema. Quando esse problema pode ser resolvido por uma ferramenta de mercado, aí não cabe, aí é uma licitação normal. Isso. Quando é um problema muito específico, que você carece de uma consultoria, de um debate, até mesmo de uma customização, e aí cabe o CPSI, que é vindo das leis, do marco legal das startups. E aí você diz, meu problema é esse. E aí você tem limites legais, tem até 1.600.000 de valor, né? Até 1.600.000 para contratar. E você busca profissionais de mercado ou empresas de mercado que te tragam uma solução para atender aquilo ali. Você faz uma avaliação de técnico de preço. Não é o mais barato, não é o mais caro, é o melhor custo-benefício. Perfeito. Eu queria só acrescentar mais um case que você perguntou. O estado do Acre também deu um grande exemplo recentemente. O Instituto Gamecom, que é um instituto que quer retirar um pouco a concentração da cadeia produtiva do business chamado game, né? O brasileiro é um dos povos que mais joga no mundo, para vocês terem uma ideia, mas há uma concentração muito em São Paulo e Rio de Janeiro, muito mais em São Paulo, inclusive, e há uma tendência de ser muito mais o jogar, né? Seja de competição o jogo ou não, mas muito evento de jogo. O que essa turma fez? Eles criaram, usando o marco legal, né, mediram algumas secretarias do estado do Acre quais eram os problemas e necessidades a serem resolvidas, criaram um evento lá muito grande, mas não só um evento que fez sensibilizar lá milhares, mais de 100 e tantas mil pessoas mobilizadas. As startups de game, né, ou os profissionais de game envolvidos numa certa gincana, que foram os vencedores, aquelas soluções deles, baseadas na demanda do Estado, das secretarias, vencedores agora estão sendo contratadas para implementação, né, com base nessa lei. Então você está gerando um monte de coisa legal. Você trouxe um problema, os jovens se debruçaram de uma maneira lúdica em cima daquilo, trouxeram a solução e agora vão virar empreendedores, né? A startupzinha, né, vai começar a ter... Você gera um ciclo de inovação e de cultura de inovação com jovens, com a base, e resolvendo problemas que atinge toda a sociedade, né? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, a vantagem de você mostrar o seu problema é que muitas vezes você pensa numa solução que você não tem uma visão de outras soluções. Você pensa numa solução e pode vir alguém no mercado e dizer para você, olha, na verdade o seu problema é outro. E ele, diante do seu problema, te trazer um outro contexto, uma outra interpretação e achar uma solução melhor, porque ele, na verdade, ele fez uma análise melhor, inclusive, do seu problema. Eu adoro citar o exemplo, eu plantei processo eletrônico em vários tribunais. Eu lembro que uma das dificuldades que nós tínhamos
quando eu cheguei no tribunal, era colocar o carimbo digital na página. Tinha que botar o carimbo digital na página e a equipe estava tendo dificuldades, porque hora botava por cima da imagem. E aí, não vou dizer quem fez a pergunta, falei assim, tá, mas e por que a gente tem que botar um carimbo? Se está no sistema. E aí foi aquele silêncio, né? Na verdade não precisa de carimbo. Tá Então, presa a ideia do carimbo ainda. estava presa a ideia do carimbo. Então, às vezes é importante uma pessoa de fora, o jogo de xadrez, né? A pessoa de fora vai ver assim, na verdade, seu problema é outro, não é nem A isso. pessoa está viciada no problema, né? Ela está viciada no problema, Um paradigma. E aí ela fica naquilo e aí alguém de fora sempre contribui. Na vida da gente, na empresa da gente, é assim. É igual. Tudo, para tudo. Né? É legal que eu acho que daria facilmente para fazer um videocast só de case de sucesso, só de iniciativa, porque cada pergunta e cada resposta a gente trouxe aqui um exemplo, a gente exemplificou, eu acho isso muito legal. E é bom que quem ainda não conhece, não tem um entendimento sobre o assunto, faça visualizar, porque uma coisa é a gente apresentar aspectos técnicos, que aí é muito mais difícil da gente fazer a pessoa que está assistindo compreender a importância e estar parte, né, desse cenário. E outra coisa é a gente ter esse diálogo que a gente está tendo. Então, profissionais de qualidade, então a gente tem um papo de qualidade também, né? Conduzido por uma grande profissional de muita qualidade. Muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, é reduzido, mas eu queria uma perguntinha, que é sempre aquele fechamento de sucesso, né? Eu queria saber qual que é o maior desafio dentro da busca pela inovação e o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais e quais são os próximos passos. Olhou para você, Liz. Para todos vocês. Todo mundo. Eu acho que o desafio, falando, se for para falar de governo, eu acredito que algumas vezes é o próprio governo que é o grande desafio, sabe? Isso que colocou, assim, tem iniciativas, são poucas ainda, no sentido de os cases ainda estão começando a surgir, né? Mas o próprio financiamento disso, né? Se para você buscar um financiamento hoje, você imagina, eu participei teve um diálogo aqui no GDF bem interessante, que eu fui convidado, que quem está promovendo a doutora Jane, e vocês estão participando Deputada distrital. Deputada distrital. Então, um tema interessante que levantaram foi a questão do financiamento, né? Porque se você é uma startup, né, que quer investir em governo e você precisa de capital, de dinheiro, para poder contratar gente, para poder, né, ampliar o escopo e tudo mais e testar um monte de coisa. Qual que é o caminho que você tem se você está sozinho, se você iniciou agora, se você não tem como dar garantia em banco nenhum? Como é que você busca recurso? E aí, então, quer dizer, você vai buscar, tudo bem, aí tem investidores, tem fundos aí de capital, tem uma série de saídas. Mas isso, por exemplo, eu acredito que é um dificultador, porque tem muita gente com ideia boa, mas não consegue tracionar. Né? Então, eu vejo um pouco de dificuldade ainda nisso, para quem tem boas ideias e não tem um grande fundo ou uma grande empresa por trás para poder injetar um pouco de dinheiro ali, de energia. Né? Então, um pouco do que eu vejo. Bom, eu concordo. Acho que para quem é empresa, a questão do financiamento, o nosso ecossistema ele não é propício para investidor, não é mesmo. Às vezes até você tem capital na mesa, os riscos que eles correm são altos e eles acabam não investindo. E por uma série de motivos está sendo debatido. Do ponto de vista, por exemplo, nós estamos focando um pouco mais em governo, né? Eu acho que fomentar a conscientização de uso dessas ferramentas novas que foram criadas, que são excepcionais, são fáceis de serem utilizadas, e eu falo com conhecimento de causa, são fáceis mesmo. Só que é evidente, passaram o quê? Quantos? 30 anos com a 8666, né? Agora 1433, e então é natural que você leve um tempo para adaptar. Então, acho que a educação, a conscientização por utilizar esses mecanismos para buscar melhores soluções de inovação, sobretudo com startups, com GovTechs, para que a solução seja mais adequada possível, mais rápida, mais fácil, mais simples para o cidadão. Eu acredito que a sua pergunta está direcionada ao tema do desafio de forma geral, né? E foram muito bem colocados os exemplos dos desafios vinculados ao governo. Nós temos uma demanda de formação de mão de obra no Brasil, na área de tecnologia da informação,
é um grande paradoxo, né? Você tem uma gigantesca quantidade de jovens que não estudam, não trabalham, você tem aí um problema sério, né, de desemprego, e ao mesmo tempo nós temos 500 mil profissionais por ano sendo demandados que não preenchem vaga. Isso para mim é um desafio gigantesco, e só isso aí mereceria realmente algo mais concentrado, pensando na formação, na capacitação, no treinamento, na readequação de carreiras. Pessoas que aposentaram, o cara é veterinário, engenheiro, não interessa. Ele pode, lá no Instituto Iluminante, a gente consegue, com um orgulho muito grande de dizer isso, tem um projeto chamado Young Coders, né? Ou Jovens Protagonistas, Profissões do Futuro, em que nós vamos para dentro de uma região mais periférica, já foi o caso do Paranoá, em algumas outras cidades satélites, e aí nós vamos buscar os meninos que estão ali do meio para o final do ensino médio. E 9 meses de ensino de linguagem Java, o menino que empacotava em supermercado, a menina que dava faxina, hoje, de 5 anos para cá, está ganhando entre 15 e 25 mil reais. E isso muda não é a vida dele, muda a história da família inteira. Ou seja, existem coisas extremamente simples que podem ser feitas, mesmo independente de governo, que as empresas, inclusive, entenderam isso e apoiam esse tipo de projeto, inclusive ficam disputando depois as meninas e os meninos que estão sendo formados, né? Nós podemos ter iniciativas que dê solução, mas a política pública tem, sem dúvida nenhuma, que vir, né, o programa de Jovem Aprendiz, tudo aquilo que é política pública que possa ajudar a aproveitar melhor pessoas de idade que querem reposicionar. O futuro está mostrando que você vai ter 14 profissões ao longo de uma vida, até porque você vai viver 130, 150 anos. Né? Você vai poder ter coisas ao mesmo tempo. Toda a tecnologia está aí para facilitar isso. O conceito de trabalho, o conceito de empreendedorismo, eu acho que esse é o grande desafio. Nós precisamos revisitar os nossos conceitos. Afinal de contas, há quanto tempo o cavalo deixou de ser o nosso transporte da humanidade? No entanto, quando você anda numa bicicleta, você está ainda montada na história, porque o banco que você usa para montar numa bicicleta, ele chama selim, que vem do nome sela, de cavalo. Eu nunca vi uma anatomia tão inadequada para a anatomia humana quanto um banco. A sela é mais confortável do que o banco da bicicleta, correto? Então, isso é paradigma. Tá? Chegou o momento de que o conjunto de crenças, que o conjunto de valores, que a visão sobre si mesmo, seu autoconhecimento, a sua percepção de mudança e a maneira como você está aqui para contribuir com a vida, com o mundo, tem que encontrar nas tecnologias apenas um facilitador, mas começa na mudança de consciência. E manter aquele espírito de inquietação, que o Deepak Chopra disse que é o terreno fértil da prosperidade. Exatamente. Alessandro, Gilberto, obrigado por voltarem à nossa casa. Gustavo, por favor, volte mais vezes pra gente ter mais papos ricos, assim. Acho que é muito legal conhecer profissionais como você, muito interessante. Prazer foi meu. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês e agradeço quem acompanhou a gente até aqui. Com certeza vamos ter mais novidades com a SOS Dogs e também convidados. Até a próxima. Obrigada. Prazer estar com vocês. Prazer foi todo meu. Que bom.